Bem-vindo a mais um Hirose Prevcast. Eu, Arnaldo Cordeiro. Eu, Paulo Pinceta. Eduardo Hirose. Mariana Márcico. Hoje a gente separou alguns pontos da instrução normativa relacionado ao processo administrativo e à decisão administrativa, a fase decisória. O que a gente vai levantar aqui é o que está acontecendo muito hoje na administração e para dar mais ou menos A ideia nossa é dar um embasamento para vocês que for entrar com recurso. E alguns artigos muito importantes, que é o artigo 574, né? O 576 e o 577 da Instrução Normativa 128 de 2022. Qual que é a ideia? Primeiro, a gente precisa entender o que a administração ela precisa incluir num processo administrativo. Tá? Se ela concede ou ela indefere, ela tem que fazer um despacho, ela tem que fundamentar as suas decisões. Em relação à concessão é mais brando, mas em relação ao indeferimento, a administração ela é obrigada a fundamentar, pontuar tudo aquilo que você pediu no seu indeferimento. Tá? E se caso você junta algum documento muito importante que era passível de concessão administrativa do benefício e ela não analisa, ela está errada? A admissão está errada? Ela está. Precisa saber aonde encontrar a norma que fala o que ela deve fazer e quando ela deve fazer. Né, Mari? Isso. A Mari vai apresentar o artigo 574 para nós. Ele fala isso que o Eduardo falou, né? Sobre a decisão administrativa, em qualquer hipótese, deve conter o despacho sucinto do objeto do requerimento administrativo e fundamentação com análise das provas constantes nos autos. Então, deve haver a fundamentação da análise das provas, bem como conclusão, deferindo ou indeferindo o pedido formulado, sendo insuficiente a mera justificativa do indeferimento. Isso é muito importante. Essa mera justificativa do indeferimento, que ele quer dizer, é aquela telinha que sai, aquela folha que sai no processo administrativo, que o sistema mesmo, na hora que ele indefere o processo lá no Prisma, sai o comunicado de indeferimento. O INSS ele não quer, ele não pode, o servidor não pode só ter aquele comunicado de deferimento, ele tem que fazer o despacho, ele tem que fundamentar todos os pedidos. Se você faz 3 requerimentos, ele tem que fundamentar por que ele negou os 3 requerimentos. Por quê? Porque você precisa disso para entrar até na junta de recurso, tá? E o servidor ele tem a obrigação, ele tem o dever de cumprir isso. Inclusive, no parágrafo 1º ele fala, a motivação deve ser clara e coerente, indicando quais requisitos legais foram ou não atendidos, podendo fundamentar-se em decisões anteriores, bem como em notas técnicas, pareceres do órgão consultivo competente, os quais serão parte do processo se não estiverem disponíveis ao público e não forem de circulação restrita aos servidores do INSS. Então, assim, esse artigo dá várias ferramentas ao servidor. Ele fala para o servidor, você tem que fazer. O segurado ele tem direito de saber por que o benefício foi concedido e por que o benefício foi indeferido. Não pode constar apenas ali, o seu benefício foi indeferido. Tem que ter ali a motivação. Né, E o parágrafo 3 ele é mais incisivo ainda. Ele fala, em se tratando de requerimento de atualização de CNIS, ainda que no âmbito de requerimento de benefício, olha que interessante, aqui ele fala, ele pode ser, um requerimento de atualização de CNIS, ele pode ser tanto em requerimento de benefício como autônomo, fazer um requerimento de atualização. Vários artigos e emulações, lá um exemplo. O INSS deverá analisar todos os pedidos relativos à inclusão, alteração, ratificação ou exclusão das informações divergentes, extemporânea ou insuficiente do CNIS. Então ele é bem incisivo, ele fala assim, independentemente dos processos ser dentro do processo de benefício ou autônomo, você tem que falar. Por que você não considerou um vínculo extemporâneo? Por que você não incluiu data, fim, num vínculo que está em aberto? Por que você não considerou as contribuições de facultativo? O INSS ele tem que fazer isso. Por quê? É uma forma que você tem devido ao processo legal. E é o que a gente estava falando, isso ele não faz, né? Que nem a gente trouxe um caso prático que a gente estava discutindo antes de iniciar, de um pedido feito de 3 acertos de vínculos, onde foram indicados as provas, a carteira de trabalho, as páginas e solicitando aí a atualização do CNIS, e o despacho foi de indeferimento do benefício e sequer colocou ali no despacho a fundamentação com relação à atualização do CNIS, né, Edu? E o que fazer nesse caso? É assim, tem um caminho hoje. A gente tem que ter em mente o seguinte, existe uma diferenciação entre reabertura de tarefa e revisão de ofício. Sim. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje você tem um serviço especializado, que você faz lá pelo 135 e comparece na agência, em casos que o benefício, vamos supor que o benefício foi indeferido erroneamente pelo robô do INSS, automaticamente. Então o que você vai fazer? Vai pedir uma reabertura de tarefa, mostrar para o INSS que
que você juntou os requerimentos lá e não foi analisado. Há um erro, tá? O que eu sugiro, reabertura de tarefa é interessante nos casos em que o benefício vai ser concedido. Exemplo, tem um vínculo em carteira, Exemplo, tem um vínculo em carteira com todas as anotações registradas lá, tá? O INSS vai lá, vai incluir esse vínculo daria direito a um benefício para a aposentadoria por idade. Nesse caso, faça reabertura de tarefa e também fundamento na revisão de ofício. Por quê? Porque a administração, quando ela tem ciência de que viu um erro administrativo, respeitado o período decadencial e prescricional, ela vai reabrir e vai conceder o benefício. Também sugiro que no ato da reabertura de tarefa você solicite recurso também. Você faz a reabertura de tarefa e já entra com pedido de recurso. Tá? Por quê? Porque no recurso também, a primeira análise do servidor é uma análise, se fosse uma análise nova. O servidor não vai analisar o que o outro fez, mas sim uma reanálise. Sim. Então, se for constatado que teve um erro, ele vai conceder o benefício sem que o processo suba para o recurso. Isso é muito importante. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui realmente dependia desse período, desse acerto do CNIS de atualização para poder dar o direito ao segurado, aí, ao cômputo do tempo e a aposentadoria por idade. Um outro artigo também interessante é o 576. O 576, ele fala que conclui-se o processo administrativo com a decisão administrativa, ressalvado o direito de o requerente solicitar recurso ou revisão nos prazos previstos. Olha o parágrafo único. Constatado o erro, ainda que fase de novo requerimento, o processo administrativo anterior, já concluído, deverá ser reaberto de ofício para a concessão do benefício, observada a decadência e a prescrição. Aqui, gente, quando a gente fala de reabertura de ofício, isso quer dizer reabertura para reanálise, para conceder o benefício. Tá? Isso aqui é aplicado muito no recurso ordinário, na sua instrução inicial. O servidor analisa o benefício, ele vê que houve um erro administrativo, ele vai lá, ele vai reabrir e vai conceder o benefício. Tá? E aí, quando não é reaberto de ofício, entra a hipótese que você deu aí de solicitação de reabertura de tarefa. Porque você fala assim, mas eu posso entrar com recurso, mas você tiver que contestar tudo isso no recurso, vai demorar mais. Pode ser que você fizer uma justificação administrativa, porque não, a justificação administrativa não quer dizer que ela vai ser reconhecida, vai ser eficaz para todo o período, se vai ser autorizado. Mas é uma análise, o servidor ele tem que falar para você se vai considerar ou não. Um artigo muito importante também que as pessoas gostam muito é o 577. Quer ler, Arnaldo? Fica à vontade. Não, por favor. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS, primeiro, reconhecer o benefício mais vantajoso, se houver provas no processo de aquisição de direito a mais de um benefício, isso é muito importante, e verificar se não satisfeitos os requisitos para reconhecer o direito na data da entrada do requerimento do benefício, se estes foram implementados em momento posterior, antes da decisão do INSS, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfazer os requisitos. Isso aqui é interessantíssimo. No processo inicial, processo administrativo inicial, até quando o servidor ele pode alterar a DER? Ele pode alterar a DER até o momento da sua decisão, do despacho do benefício. Tá? O servidor ele tem competência para alterar a DER até no despacho do benefício. Posterior ao despacho do benefício, em via de recurso, o servidor tem competência? Ele tem competência desde que autorizado pela junta de recurso. Tá? Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente trabalhava na junta de recurso, tinha lá, ele não completou o direito do benefício na data X, antes até, né? Mas depois de 3 meses do indeferimento do processo, daria direito. A junta de recurso, ela vai autorizar a alteração da DER, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, porque às vezes o servidor não quer alterar a DER, não é que ele não quer alterar a DER, ele pode alterar a DER até na data do despacho do benefício. Depois disso, é via de recurso. Isso é interessante. Outra coisa, o que esse artigo também quer dizer? Hoje se dá a entrada no benefício, né, Paulo? Demos a entrada no benefício, o segurado teria direito, exemplo, na DER, ele teria direito a um benefício vamos pôr aí, da regra de transição de 50%. Só que demorou 5 meses para ser analisado. E no terceiro mês,
ele adquiriu a regra de transição 100%, que é mais vantajoso. Neste caso, compete ao servidor fazer o cálculo e mostrar para o segurado que ele dá a oportunidade de alterar de vantajoso, né? Mas ele não pode falar, não, é mais vantajoso. Ele tem que mostrar através de cálculo para ele qual que é mais vantajoso. Daí ele vai fazer a opção. E fala mediante a apresentação de demonstrativos financeiros de cada um deles. É um planejamento previdenciário velado, né? Vamos assim dizer. Para vocês terem ideia, né? Como o processo administrativo ele é interessante, ele tem assunto para se falar. Então, assim, a gente pegou alguns artigos, a gente já estava vendo, a gente está vindo falar já de pequenos assuntos, porque não dá, você não vai ficar 3, 4 horas falando do mesmo assunto, mas assim, e quanto mais você mexer no processo administrativo, você vai ver que tem várias perspectivas que vai beneficiar o teu cliente. Lembrando que a gente tem algumas portarias específicas aí, né, com relação a procedimentos e rotinas de recurso, que é a portaria 996, e a portaria 997, que fala de procedimentos e rotinas de revisão. Então, a gente tem aí bastante normas que dá para se embasar aí para todo o processo administrativo. E aí, eu acho que agora a gente pode deixar para um próximo podcast, né? Com certeza. Mais informações sobre recursos, né, Edu? A gente podia Recurso fazer e um revisão, só de né? recurso e um de revisão. Então, por hoje é só. Te vejo no próximo podcast. Até mais. Obrigado.